Oi pessoal, esse aqui então é o vídeo que a gente fez para o nosso plano de aula e a gente propôs então no plano uma, uma aula de geografia onde o tema da aula seria a percepção das paisagens de um trajeto. E o trajeto que a gente escolheu então foi o trajeto seria uma viagem de Porto Alegre até o litoral. Então quais são as paisagens que são percebidas nesse trecho por alguém que viaja de Porto Alegre até o litoral. Então, a gente, para auxiliar nesse plano de aula, a gente está usando o Google Maps, imagens do Google Maps, imagens do Street View, e aqui a gente usa o Google Maps, o Google Earth Pro, onde a gente tem o recurso da altimetria ao longo do caminho. Então, foi traçado o caminho de Porto Alegre até o litoral, ponto a ponto, e aí depois foi gerado, onde o professor explicou ali para gerar o, o mapa altimétrico, o mapa de elevação do trecho. Então a gente vai iniciar aqui. Então a gente inicia na altitude de 5 metros na cidade de Porto Alegre, na altura do posto da Polícia Rodoviária Federal, onde a gente inicia a nossa viagem. E a gente segue então aqui de Porto Alegre. Eu esqueci de falar em relação às bacias. A gente, durante todo o trajeto de Canoas até a Praia de Imbé, no litoral, de Porto Alegre até a Praia de Imbé, a gente passa por 3 bacias hidrográficas durante esse trecho, que de Porto Alegre até Santo Antônio da Patrulha. O trecho ele está sobre a bacia hidrográfica do Rio Gravataí. De Santo Antônio da Patrulha até a entrada de Osório, ele está sobre a bacia hidrográfica do Litoral Médio. E de Osório até a Praia de Imbé, ele está sobre a bacia hidrográfica do Rio Tramandaí. E aqui no mapa altimétrico, a gente tem algumas altimetrias que conseguem evidenciar essa divisa entre bacias. Então aqui a gente inicia em Porto Alegre, e o trecho é a BR-290 Freeway, depois a gente pega a RS-030 até a Praia de Imbé. Atravessa a ponte Beira-Mar, Praia de Imbé. Então aqui a gente sai de Porto Alegre, posto da Polícia Rodoviária Federal, passa por Cachoeirinha e vai seguindo. Aqui na altura de Gravataí tem uma elevação bem grande, que é na altura da GM ali, se eu não me engano, vou confirmar depois. Que aí ele tem uma elevação grande. E aí ao longo do caminho a gente propõe que o aluno ele vá observando a paisagem, tanto na sua direita quanto na sua esquerda, a paisagem que vai se formando, se alterando, conforme as bacias hidrográficas vão se alterando. Então aqui na altura de Gravataí, a gente tem ainda dentro da bacia hidrográfica do Rio Gravataí o Banhado Grande. A gente tem aqui, nessa altura aqui, se a gente olhar à direita de quem vai à praia, a gente consegue enxergar a Coxilha das Lombas, que é uma elevação bem ao fundo, ao horizonte a gente enxerga uma elevação pequena, que é em uma grande extensão, que é a Coxilha das Lombas, que ela separa o litoral, a bacia do litoral médio da bacia hidrográfica do Rio Gravataí. Então aqui a gente avança. Aqui a gente consegue enxergar deixa eu ver aqui, essa região aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo botar o mapa aqui. Ó, essa região é a Coxilha das Lombas. Ó, toda essa região aqui é o que separa a água que escoa para cá, ela vai para o Gravataí. A água que escoa para cá, ela vai para o litoral médio. Então essa barreira aqui é uma barreira que separa as duas bacias hidrográficas. E da freeway a gente consegue enxergar no horizonte uma elevação que é a Coxilha das Lombas. Então seguindo aqui onde a gente estava, aqui no finalzinho da Coxilha das Lombas tem uma elevação bem grande. Na freeway a gente consegue enxergar, se não me engano, é aquela chaminé, uma olaria que tem naquela região lá. Essa é a divisão das bacias, o que divide a bacia do Gravataí para a bacia do litoral médio. Então a partir daqui a gente começa a entrar na bacia do litoral médio. Então a gente desce aquela elevação e aí já enxerga a Lagoa dos Barros. Então na bacia hidrográfica do litoral médio. Então aqui o que a gente propõe
É que o aluno olha, o aluno observa a paisagem, de um lado ele vai enxergar a Lagoa dos Barros, de outro ele começa a enxergar a elevação ali na entrada de Osório, da Santo Antônio da Patrulha ao Osório. Então, na bacia do litoral médio a gente costeia toda a Lagoa dos Barros, a elevação já começa a se reduzir, que a gente está entre 9, ela está um pouquinho mais alta ainda do que Porto Alegre. Porto Alegre estava em torno de 3, 5 metros, aqui a gente tem 10, 13 metros nesse trecho aqui. E aí na entrada de Osório, a gente se despede da bacia hidrográfica do litoral médio para começar a entrar na bacia hidrográfica do Rio Tramandaí. Característica da bacia do Rio Tramandaí é esse cordão de lagoas que vai de Torres até lá embaixo, até Bacupari, em torno de Bacupari. Então aqui a gente abandona a BR-290 e entra na RS-030. Então, RS-030 e vem vindo observando a paisagem, as lagoas, aquela região que já começa, já tem característica de litoral, não tem mais tanta característica da bacia hidrográfica do Rio Tramandaí. E a gente avança a paisagem até, deixa eu dar um zoom aqui na imagem. Onde é que a gente tá? Aqui. Aqui, aquela região da Transpetro. Aqui a gente tem uma ligação, a gente tem a imagem na apresentação, que é uma ligação, que é um canal bem pequenininho. Dá um zoom aqui no canal. Ó, esse canal que liga as duas bacias, liga as duas. Na verdade, ele faz a união do cordão de lagoas da porção norte da bacia com a porção sul da bacia, na RS-030. Então a gente passa por essa ligação aqui, que também é uma percepção importante do aluno. Entra na Fernandes Bastos, se eu não me engano, essa aqui, já no município de Tramandaí. Faz a travessia da ponte. Cadê meu altimetria? Onde é que a gente tá? Já estamos no finalzinho. Aqui, ó, a altitude de Tramandaí ainda é um pouquinho alto, 10 metros. Faz a travessia da ponte. E aí começa a ter uma elevação, uma queda até a cota zero, que daí a gente chega no mar. Então esse é o nosso plano de aula, um resumo do nosso plano de aula. A apresentação então está lá, a apresentação com as fotos a gente trouxe, colocou na apresentação. Obrigada a todos.